Muito bem, nós, Fernando, estamos de novo fora, no exterior do nosso programa A Música de Baco. A Música de Baco está numa nova temporada e temos o prazer de estar em Amarante hoje e com o próprio Presidente da Câmara de Amarante, Jorge Ricardo, que eu agradeço a presença. E nós viemos aqui exatamente por causa do Festival Uva. Portanto, Fernando, eu deixo-te mais a ti, mas Exatamente. Também aqui uma parte mais política também, mas pronto, vamos tentar perceber um pouco o que é este festival. Por norma, a nossa primeira questão para o nosso primeiro convidado será sempre como é que veio parar a analogia. Neste caso, o porquê de um festival como a Uva? Qual foi a necessidade que sentiram para fazer um festival deste género? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado também por estarem aqui presente na nossa cidade de Amarante. Um cumprimento também a todos os ouvintes e dizer-vos que acho que faz todo o sentido termos aqui também um interlocutor como da cidade de Vila Real, da Universidade 104.3, que também diria que tem muito a ver com este nosso evento que é o UVA, o Universo do Vinho Verde de Amarante. E porquê? Porque se um dos primeiros objetivos, quando este evento foi idealizado e foi posto em prática, tem a ver com a valorização do vinho verde, tem a ver com a valorização dos nossos produtores e deste produto tão importante para a região e para particular, Amarante. Não é? E isto também tem a ver com o saber que foi transmitido na Universidade de Vila Real, na UTAD, em que muitos dos nossos produtores também beberam esse saber e muitos enólogos que estão aqui hoje aqui a dar apoio, a dar o suporte necessário e o conhecimento aos nossos produtores, todos referem que a UTAD teve aqui um papel fundamental na valorização deste produto. E então Amarante, como seja também uma terra de vinho verde, do bom vinho verde, também quisemos nós tentar valorizar este produto tão nosso, tão da região, valorizá-lo. E como é que foi? Foi pensar num evento desta dimensão, em que juntamos aqui os produtores de Amarante, mas da região. Nós temos cerca de 40 participantes hoje, 40 expositores, em que metade são de Amarante, cerca de metade de Amarante e metade aqui da região. São os verdes. Dos vinhos verdes, desde tipo Felgueiras, Marco, mas também do Minho, portanto também temos essa marca. E foi um pouco para saber o que é que o melhor uns fazem para também os outros poderem também acompanhar e saber, e também na transmissão do conhecimento dos enólogos, mas também de muitos dos produtores que estão uns mais avançados que outros, mas foi a pensar nisso, na valorização do produto, nesta simbiose com a gastronomia, também esta ligação que pensamos neste evento e que tem feito o seu caminho nesta 8ª edição, que já se notam os resultados, que são muito positivos. Muito bem. E quais são as expectativas a nível de público este ano? E o que é que vocês esperam do público? Cada vez tem mais um público conhecedor? Sentem isso ou não? Eu acho que o público que consome até o vinho verde cada vez é mais conhecedor. Há aqui digamos, um caminho que está a ser feito, que é, às tantas, menos quantidade, mas mais também qualidade. Mais qualidade. Sabemos também que os jovens, que há aqui os jovens às vezes há aqui um desligamento com o consumo de vinhos, bebidas tradicionais e mais bebidas brancas. Mas efetivamente assim, as pessoas cada vez, mesmo também isto associado à qualidade de vida, aos novos hábitos de qualidade de vida, que se consome menos, mas as pessoas gostam de um bom vinho, gostam de apreciar a qualidade, e portanto eu acho que o caminho tem que ser feito por aqui, e daí a importância em que nós também temos aqui no UVA. Não é só esta exposição, porque depois há todo também um trabalho que é feito, que temos a Academia do UVA, que isto é o que é, também é formação para os produtores, é esta ligação do vinho com a gastronomia, também saberem o que é que temos aqui também um nicho de mercado que é enogastronomia, o enoturismo, portanto que também as pessoas têm que estar preparadas para esta oferta, e portanto esta formação é que também é proporcionada no âmbito deste evento que nós temos aqui, que é o UVA, também é fundamental para que darmos esta resposta a um público que sabemos que cada vez temos mais visitantes que gostam estas experiências únicas, e sendo nós também uma terra de excelente gastronomia, mas também acompanhar com um bom vinho e saber qual é o melhor vinho para acompanhar essa mesma experiência. Muito bem. E a nível do futuro, o que é que nós poderemos esperar do UVA? O UVA podemos esperar. Eu acho que não respondi à pergunta de participantes. Como bom político, não é? Mas foi
Mera coincidência. Mera coincidência. Eu acho que nós temos aqui, até pelo tempo que se vai sentir, acho que vai ser um outro bom ano de visitantes. De participação. Portanto, não tenho dúvidas que este ano, se andamos sempre à volta entre os 4.000, 5.000, portanto, o tempo... Pelo período do festival ou o festival todo? No festival todo, nos 3 dias. Okay. Portanto, eu acho que o tempo que vai estar, porque depois também, como já puderam ter com certeza a possibilidade de verificar, temos aqui um espaço que é também para as pessoas, que até aumentamos a dimensão desse mesmo espaço. Um espaço muito bonito, deixa-me Um salientar. espaço bonito, portanto um espaço acolhedor. Natural, não é preciso trazer nenhuma barraca, não é? Exatamente, e portanto o que é que vai ser? Vai ser que é propício a que as pessoas... Portanto, a partir mais, diria, do fim do dia, mais pela fresca, venham, e portanto acho que vai ser um bom fim de semana, uma boa participação, e portanto contamos que este ano perto de 5.000 pessoas que passem por aqui, que eu acho que já é um bom número. Depois quanto à pergunta ao futuro, eu acho que o futuro... Inovações estão previstas, continuidade... Nós todos os anos temos feito algumas inovações, que esta Academia do Uva já surgiu depois do início deste evento e, portanto, estamos aqui sempre abertos e temos que ter esta abertura também de espírito e de mentalidade, que é para ir introduzindo aquilo que também os próprios produtores, em conversas que vamos tendo, e temos também esse tema que é as conversas de vinho, em que chamamos enólogos a partilhar a sua experiência, o seu conhecimento, o seu saber, e depois há aqui durante uma manhã em que há essa partilha com os produtores e, portanto, isso também vai fazendo com que nós vamos adaptando, vamos introduzindo melhorias, vamos introduzindo aqui algumas questões que também fruto dessa partilha que nos vão chegando. E nós, uma coisa é certa, sendo este produto tão importante aqui para a região e nomeadamente para Amarante, da nossa parte tudo faremos para melhorá-lo e não para terminá-lo. Isto é, este evento pode sofrer alterações do modelo, mas esta aposta na qualificação, esta aposta que nós temos vindo a fazer no evento, no UVA, seja para manter. E a nível de turismo, sendo que o vinho é cada vez um produto mais global, não é? A nível de turismo, vocês sentem também a presença de muitos turistas aqui neste evento? Sim, nós somos uma cidade... já atrai muitos turistas, já normalmente, atrai, não é? Só muitos turistas, nós somos uma cidade com um património cultural, ambiental, temos esta marca muito grande, este património todo que temos aqui no centro histórico. O nosso desafio é eles ficarem cá mais tempo, porque nós todos os dias vêm do Porto em direção também ao Douro, vinheteiro, todos os dias param aqui centenas de pessoas em que visitam o nosso centro histórico, em que fazem uma experiência. Temos o museu da Amadeu Sousa Cardoso, que é também um dos pontos de paragem e de visita. Temos a Igreja de São Gonçalo, temos a Ponte, temos depois os nossos doces tradicionais, mas efetivamente o nosso grande desafio é fazer com que eles fiquem cá mais tempo. Portanto, hoje de manhã vê-se grupos de turistas que visitam, portanto não tenho dúvidas que eles estando cá também vêm. Agora, efetivamente, se nós neste período de junho até setembro nós temos aqui as nossas unidades hoteleiras, todas elas esgotadas, portanto temos aqui depois o desafio de prolongar este período e isso faz com esta criação das tais experiências, desta oferta, serão também fundamentais para que eles possam estar cá mais tempo, porque acho que todos nós temos esse conhecimento que estão abertos, estão disponíveis e estão receptivos a essas mesmas experiências. E para aqueles que nos ouvem e estão com alguma dúvida se há de vir ou não aqui ao UVA... Agora só para o ano, não é? Nós já vamos sair com isto depois. Mas o que é que diria para cativar as pessoas para poderem vir ao UVA? Olha, desde logo o produto em si, o vinho, portanto quem gostar, quem quiser fazer uma prova, porque temos aqui variados castas de vinho, portanto temos aqui vinhos já, muitos deles galardoados com prémios em muitos locais. Hoje também tivemos aqui a prova de vinhos em que elegeu o melhor vinho do uva, também o melhor vinho, depois aqui há várias categorias, mas depois temos aqui momentos de música, temos momentos de show cookings, temos aqui algumas experiências também literárias
e culturais que nós este ano o evento está associado, tem aqui um tributo a um dos nossos maiores aqui da cultura de Amarante, que é o Teixeira de Pascoais. Portanto, também temos aqui algumas experiências, seja pela rua, seja aqui por alguns monumentos em que há aqui algumas experiências nesse sentido. Portanto, vinho, cultura, património, lazer, também somos uma Amarante, somos uma Amarante, temos aqui também estas margens do rio também que foram requalificadas, os passadiços que as pessoas podem vir dar até se quiserem fazer ver um exatamente, portanto acho que temos condições para os receber bem e portanto acho que também uma experiência e depois ver este espaço lindíssimo que é estes claustros aqui de São Gonçalo, mas depois também todo o espaço exterior que também o envolvente, dignifica. Muito bem, muito obrigado, Presidente. Obrigado por estado connosco. Obrigado por esta oportunidade e sucesso para o vosso trabalho. A música de Baco, então, na presença do universo do vinho verde de Amarante. Obrigado. Obrigado. Muito bem, nós continuamos então aqui pelo Uva. Agora temos uma produtora, Fernando, da Casa de Oleiros, em Travanca. Manuela Camisão, obrigado por estar aqui connosco. Vamos então conhecer um bocadinho este projeto e também porque é que está aqui presente hoje. Exatamente, vamos começar pelo vinho que nos trouxe hoje aqui à prova, que é o Casa de Oleiros Azal. Fala-nos um bocadinho deste vinho. O que é que as pessoas quando provam este vinho podem sentir com este vinho? Nós temos orgulho em termos este vinho, especialmente esta casta Azal. Nós temos dizem, e eu acho que tem razão, um microclima e que realmente torna a nossa casta Azal muito valorizada. A orientação da quinta é nascente sul poente, a casta Azal gosta muito de sol e, portanto, em socalcos é o ideal. E, além disso, apesar de ser uma casta, no nosso caso, que fica bastante dispendiosa pela parte, a nível de tratamentos. Não é só tratamentos, a nível de mão de obra. Temos a qualidade, pelo menos aquilo que se reflete no copo, não é? Se reflete no copo. Muito bem, fala-me também um bocadinho então do projeto Casa de Oleiros. Quantos anos tem? Como é que surgiu? Eu já perdi mas tenho a noção, começou com a minha trisavó, portanto esteve sempre nas mãos da família. Na altura já se produzia-se vinho, não é? De uma maneira diferente, em ramadas, em bordadura à volta dos campos, porque também havia a produção de milho para feijão, era o tradicional, para a alimentação do gado. Ainda me lembro de andar de carro de bois, não tenho vergonha de o dizer, e que era muito divertido. Portanto, as vindimas nessa altura eram os carros de bois que, subindo as encostas, transportavam para a adega a uva. Claro que a descida era muito mais divertida, não é? Para nós e para os mais bois. perigosa. Depois, portanto, continuou na família e o meu pai, que não tinha nada a ver com a agricultura, era industrial, resolveu comprar uma quintazinha para ele. Porque a minha mãe gostava. E, entretanto, acabou por ficar com a Casa de Oleiros, e daí, meu pai Manuel Camisão, minha mãe Maria Estrela Camisão. E o que é que ele resolveu fazer? Primeiro, 6 km de ramadas na quinta dele, que era impensável, mas apostou. Demorou muito tempo a convencer-se que realmente nós tínhamos que mudar. Foi quase como cortar os braços. Mas, entretanto, teve que ser, transformou, deitou tudo abaixo e fez vinhas, principalmente com o apoio dos projetos. E, na altura, na Comissão dos Vinhos Verdes, o presidente, na altura, que penso que era Gaspar, que incentivou o meu pai a produzir garrafa, porque nós ganhamos um prémio de vinho a granel. E o meu pai meteu-se nisso. Portanto, ele acabou por ter a paixão da minha mãe. A minha mãe mais pela agricultura, o meu pai mais pelos vinhos. E com um espírito industrial fez adegas, na altura até bastante avançadas,
e acabamos por ter um enólogo que se conserva na casa, felizmente, que é um amigo, não sei se posso dizer o nome, Claro, sim, claro. esteja à vontade. Jorge Sousa Pinto. Sim, senhor, engenheiro Jorge Pronto, Pinto. e que realmente é mais que um enólogo para nós, é um amigo. E foi um meu amigo. professor na UTAD. Sim, Já há uns Penso anos que sim. largos. pelo menos foi lá E professor. 99, sim, E mas foi realmente- professor de engenharia lógica. Sim, E sim. realmente pegou nos vinhos, viu o potencial das castas e penso que fomos, pelo menos ele diz isso, ainda esta semana ele disse, fomos o primeiro produtor a fazer monocasta. Pois, Vamos o Asal não tirar- era muito Exato, habitual, não é? para tirar, ver o potencial de cada casta de vinho verde. Por si só. E tanto ele como nós, como a família, continuamos a apostar no vinho verde. Porque o vinho verde tem um potencial incrível, quando realmente é bem feito. Isso E é as como- uvas são bem tratadas e bem todos. conservadas e puras. E realmente puxa-se ao máximo o potencial das castas. E o que é que um produtor de uma casa de oleiro espera de um evento como a uva? Quais são as expectativas na participação Olha, neste evento? A minha principal preocupação, estou aqui por devo estar. Porque realmente pertencemos a Amarante e não estou aqui para fazer um negócio. Pronto, temos que estar representados, Faz parte faz parte. do protocolo, não é? Faz parte e se todos não viessem, a uva não Não existia. não não é? existia. Portanto, a Casa de Leite foi das primeiras empresas ou produtores a estar presente. Faltei 2 anos porque os meus pais estavam doentes e aí Fruto. tinham prioridade e cá estou de novo. E estará no futuro? Espero que sim. O projeto Casa de Oleiros tem o futuro garantido? Nada tem. Sim, nada tem é futuro, absoluto, não é? Nada é absoluto. tem. Principalmente na fase Em que estamos? em que estamos, que tudo é incerto, em que os mercados são mais difíceis ainda do que eram. O futuro a Deus pertence. É das pertences. E o vinho verde, sente que está a ter mais procura ou não? O vinho verde tem muita procura. Nós temos mercados internacionais, perdemos muito tempo, nós perdemos muito tempo a tratar mal o vinho verde. Ainda estamos a sofrer as consequências de vulgarizar o vinho verde. E realmente o vinho verde tem pernas para andar. Quando é bom, que é apreciado e eu espero que o caminho, apesar de difícil, continue a ser positivo e que tenha futuro. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco, Obrigado Manuela pela Camisão, apresentação. da Casa de Oleiros. Obrigado. Gosto. Obrigada pela E oportunidade. futuro, que seja um futuro promissor, vamos ver para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Vai ser um gosto certamente conversar aqui com o nosso enólogo também, que é o Fernando, e que nos E nada melhor ajuda. de partida, começarmos pelo vinho, que o João Pedro nos traz aqui hoje. Fala-nos um bocadinho deste vinho e das suas características. Isso é muito complicado. Mas só pela cor já mostra. Estávamos, enfim, nestas conversas a gente nunca traz. Eu tento sempre não trazer o que é evidente. Este ano fará a 37ª vindima da minha vida e em 2020 foi feito o meu 25º engarrafamento. Um marco. Um marco. E, portanto, nós resolvemos na nossa estrutura pensarmos em fazer um vinho que marcasse esse momento, e é o vinho que estamos hoje aqui a provar, o Quinta de São João, Leiras Mancas, 2020. Na rádio tem este problema de não se ver o rótulo, mas é o primeiro... Mas é o meu- aparece na net. Na Aparece net na net. aparece, também estamos a filmar. estão a também filmar ali. aparece na- Olá, também olá, aparece na- estão bons. Também vai aparecer. Este rótulo é o meu primeiro rótulo de um vinho que na altura se chamava Leiras Mancas. E nós resolvemos ressurgir o rótulo, que é um quadro de um pintor do Porto, que é o Alberto Sousa. Um quadro muito bonito que representa os trajes minhotos, não é? Os trajes da nossa região.
Portanto, na altura pareceu-nos interessante fazer esse rótulo e agora que surgimos este rótulo para marcar essa data, esse evento, e com um vinho um bocadinho fora da caixa. É um avesso com alvarinho, e com o alvarinho tem 4 horas de maceração pelicular. Daí esta dá cor. a cor um bocadinho mais bronzeada. Que é um vinho muito interessante, já com 5 anos de idade. O que começa a ser cada vez Nós mais lançamos comum nos verdes, não é? Nós lançamos com 5 anos porque, no fundo, é a vindima dos 25 anos lançada nos 30 anos. Portanto, São 2 marcos. são 2 marcos que interessantes para o vinho. Mas o vinho verde começa agora também a entrar um bocadinho na moda dos brancos maduros, que é já com alguma idade. Que era uma coisa que antigamente Sim, era completamente eu sou talvez fora da caixa. Eu sou talvez um produtor mais nesse aspecto mais fora da caixa, uma palavra que já muito gasta, mas uma pessoa Incomum. não alinhado, Incomum. não alinhado, exatamente. E nós temos em casa 9.000 garrafas de vinho nosso. Nós temos todos os rótulos que produzimos nestes últimos 30 anos Em stock. em stock. Com possibilidade de venda, e são vinhos absolutamente extraordinários que nos têm muito ajudado na imagem da nossa marca, da Quinta de São João. Nós, por acaso, na Casa de Celo, somos proprietários de uma outra propriedade em Penalva do Castelo, no Dão, e portanto também fazemos o mesmo espírito de termos vinhos guardados, não é? E porque acho que é uma maneira de nós mostrarmos o valor do nosso terroir, não é? Nos vinhos que têm capacidade de envelhecimento. Que o valor está, que demonstra todo um património, percebe? A mais-valia de uma propriedade vem de poder mostrar a alguém vinhos com 20 anos, com 25 anos, Que não é muito comum, que não é muito comum, sobretudo nesta zona. É completamente incomum, Claro. e que nós conseguimos hoje em dia mostrar, e vinhos que estão em perfeito estado e que nos muito surpreendem quem os prova. E para quem está em casa que nos ouve, que não está assim tanto Ligar. imbuído no mundo dos vinhos, não é? Como é que era um vinho verde há 25 anos? E qual é o vinho verde hoje em dia? Ou seja, qual foi a maior evolução no vinho Isso é uma pergunta muito perigosa para uma pessoa como eu, que estou fora do mainstream. Eu sou, se alguém me puder contrariar, fico todo contente e não aborrecido. Mas eu sou o primeiro produtor na região dos vinhos verdes que nunca pôs gás num vinho. Nunca pôs. Que era uma característica muito própria nos vinhos verdes. Não é? Exatamente. Açúcar e gás sempre foi. É o mainstream. Sim. É o mainstream da região ainda hoje. Não é? Ainda hoje os Dos grandes 50 volumes milhões, estão das 50 milhões de garrafas, 49.999 são com gás e são com açúcar. Gás e açúcar, não é? Não tem nada contra. É um produto perfeitamente honesto, bem feito, provado por um determinado cliente, por um determinado gastronomia. Está ótimo, está muito bem. Quem está nessa área está muito bem, não tem nada contra. O que eu tinha na altura contra era não me deixarem fazer a minha. Esse é que era o problema. a dificuldade da aprovação de vinhos diferentes daqueles que estão. Não lhe vou contar, não se pode contar. Algumas coisas sim, outras não. Outras não se podem contar, depois falaremos em off. Mas foi muito difícil e foi preciso ter alguma coragem, alguma capacidade de luta para dizer não. Se eu estou em Amarante, se eu faço as castas que vocês mandam, se os vinhos que resultam das vinhas são estes, vocês não podem dizer que não são vinho verde. Portanto, vamos ter que nos entender. E entendemos, felizmente entendemos, a Comissão foi, nessa altura, teve a capacidade de se adaptar. Com alguma relutância, mas de criar portas para onde a gente podia sair, desde os regionais Minho até aos vinhos subregionais. Abriram aí um conjunto de alternativas, mas fecharam sempre a porta principal. Sim, fecharam sempre a porta principal, fecharam sempre porque tiveram muito receio de que a nossa porta fosse uma porta que destruísse o mercado principal. Hoje perceberam que não é verdade, que nunca ninguém quis destruir nada, queríamos só agregar valor. Inovar, não é? Agregar valor. E ao agregar valor, a região está-se a portar hoje melhor do que se portaria se não tivesse agregado esse valor, não é? Bem, sei que ainda somos poucos, mas acho que somos bons e continuamos ainda um bocadinho na luta de podermos afirmar-nos como produtores nesta onda.
E pronto, e assim se tem passado. Na verdade, reconhecendo que é mais fácil hoje do que foi há 25 anos atrás. E no mercado, vamos supor, no mercado americano, que é um mercado onde o vinho verde tem alguma saída, quando se apresenta um vinho verde completamente fora da rota normal, não é? O que é que eles pensam? O que é que eles, quando provam vinho? Espera aí, isto é vinho verde. Qual é a reação de um americano perante um vinho como este, por exemplo? Para particularizar, posso-vos contar um exemplo, uma situação que se passou comigo, não com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos teremos outra história, mas com esta, mais para este lado, da Alemanha, que mandaram para trás 2 paletes porque o vinho estava morto. Não tinha gás, não é? O vinho estava assim, mas tu já tinhas provado o vinho, já tinhas visto, o cliente, e a verdade é que eu tive que receber 2 paletes de vinho para trás. E perder o cliente, na verdade, e ter que ir à procura de outra solução. E daí, mais à frente, eu passei a escrever no contrarótulo vinho sem gás. Já para ninguém. Sem adição de gás, na verdade, que eu passei mais... Sim, mas não é fácil, não é fácil dizer a um americano, um canadiano ou até um russo. Não é fácil. Isto é vinho não é fácil porque é disruptivo, ou seja, se nós estivermos numa região como o Dão, ou se estivermos numa região como a Borgonha, como o Bordeaux, a diferença entre um vinho menos interessante para um vinho muito interessante é só ser muito interessante ou pouco interessante. São os pequenos pormenores. Aqui nos vinhos verdes, não, ou tem gás ou não tem, é logo uma marca muito. E o próprio nome também, porque depois víamos à discussão do verde e do maduro, que é uma coisa que também me deixa eriçado, não é? Porque que não, muita gente os se vinhos pensa verdes que o são vinho feitos de verde uvas maduras, feito não é? Os vinhos verdes não se chamam verdes porque as uvas são maduras. Verdes. mas pronto, há um bocadinho essa ideia. Com os americanos, a dificuldade muitas vezes é a falta de imagem de Portugal nesses países. Muitas vezes nos países onde há uma comunidade lusófona forte, a imagem é menos interessante. Porque são os vinhos que chegam a essa comunidade. É muito fechada. Está-se hoje em dia a mudar um bocado porque a chamada terceira geração está a ser, já vai com outra abertura, tem outros contactos, outro nível de vida, outro conhecimento, então a França é brutal. Sim, já estão habituados a uma tipologia diferente que não há. Em França discutem nos bordos, antes de começar as reuniões, já o tipo bebe Chateau Margaux, outro bebe não sei o quê, e ele já diz, eu bebo Arca Velha, não é? Eu bebo, sei lá, algum vinho, o cocho, o pera-manca, não é? E aí já começam nessa batalha de poderem abrir garrafas em frente a essa gente e poder-los calá-los, não é? O que não acontecia nas gerações anteriores. E isso vai levar a que Portugal possa ter algum conhecimento. Mas voltando aos Estados Unidos, a história, e peço desculpa, não estou a gabar de nada, estamos a conversar, a falar de Estamos a conversar. De coisas. Não este vinho que estamos aqui hoje, mas o nosso topo de gama do dia-a-dia, porque este é um vinho comemorativo. É um vinho que está à venda num restaurante em Nova Iorque, por acaso se chama Cello. E o nome por acaso se chama Cello. Foi um bom casamento. É um bom casamento. É um vinho que custa $275. Já não é para qualquer americano. Na lista. E vende-se muito pouco. Eu falava com o sommelier, aqui há um ano e meio atrás, disse porque é que se passa e tal, e ele disse, olha, vende-se pouco porque é um vinho barato. É o vinho mais barato da carta. E as pessoas têm receio por tudo. É porque é barato, porque é português, porque é verde, porque ainda por cima é uma região que não é conhecida, não é de Douro, principalmente. E portanto, só quando o sommelier aparece e diga que posso surpreendê-lo e põe o vinho, e as pessoas ficam agradavelmente surpreendidas e gostam imenso do vinho. E por isso ele continua na carta e continua a ser vendido. Mas há este prejudice, se assim se pode dizer, este preconceito inicial, de vinho português, de vinho verde, e o preço depois tem esta reflexão. E eu disse, para mim isso é €800 ou 900, não interessa nada, para mim é absolutamente igual. E pode ser que tu consigas por aí, pode ser que consigas por aí ter um posicionamento do vinho com outro respeito por ele. Mas estão a competir. Porque eu também eu não vou lhe vender a ele
a um preço que ele depois tinha que pôr a 800 euros, porque parece-me escandaloso, não é? Mas a verdade é esta. É que E a nós estamos realidade é que competir os com vinhos portugueses não podem praticar os preços lá fora. nem lá fora nem cá dentro. Sim, mas lá fora, sobretudo, porque estão a competir com outros mundos vitivinícolas, Com- em que as marcas têm mais poder. Muito mais, e mas principalmente não só as marcas, mas as regiões e o país em si, não é? sim, os franceses dominam franceses os dominam os italianos, não é? italianos, E conseguem vender pelo preço e não pelo vinho, não é? Passa-se um Exatamente. bocadinho E aqui. tem a mais-valia da imagem, Da imagem, que nós não é? não temos ainda. Todos os aqui. problemas E grandes. falando agora um pouco aqui do Festival Uva, o que é A conversa vai o que é que espera da participação no Uva? Eu estou cá desde o meu primeiro ano, acho que é fundamental. Eu gostei muito desta ideia e até aproveitando esta ideia conversei bastante com as autoridades da Amarante, pondo a coisa desta maneira, e porque acho que eu tenho uma ideia para a região, desculpa-me, eu tenho uma ideia para a região que acho que estes produtores como eu, que fazem vinhos só com as próprias uvas e que estão muito dedicados ao seu terroir e portanto são muito ligados ao Experienciar conceito aquilo que é seu, não é? municipal e tudo mais. Eu acho que a região dos vinhos verdes deveria ter uma categoria que seria as municipalidades. Os vinhos municipais, o de Amarante, o de Tomar Canaveses, o Ponte de Lima, o de Monção, o de Melgaço. Subcategorias, por assim dizer. Sub é uma palavra triste. É uma palavra triste, dá a ideia de ser menor, mas sim, sub no sentido de ser mais perto. Mais perto. Mais próximo da terra. vinha, não é? Mais próximo da terra. Exprimir o terroir. E nesse conceito, nessas ideias que tinha transmitido e falado bastante até com a Câmara, porque acho que eles faziam-se uma parte importante, parece a ideia de fazer este evento. Festival. E este evento leva a que os produtores da Amarante se encontrem, conversem, que troquem opiniões, que venham outros produtores de fora. Bem, enfim, aí vamos ter uma discussão grande, porque eu acho que isto deveria ser só de produtores Só da para os Amarante, da Amarante. mas compreendo a ideia de não ser, sendo que tendencialmente a coisa parece que poderá ir para esse lado. Eu acho que este evento é um evento que, acima de tudo, é agregador dos produtores da Amarante e que pode fazer com que eles evoluam, porque obriga-nos mesmo a conversar entre nós, e espero que as pessoas não tenham vergonha de provar os vinhos entre nós e que façam os seus raciocínios, as suas ponderações depois em casa ou quando quiserem, que eu acho que devem ser feitas, porque não há vinhos maus, há vinhos que a gente aprecia ou que não aprecia, mas que podem ser interessantes a gente conhecer e a gente deve provar tudo o que se faz para termos uma ideia do que é que existe Sim, no não é mundo. só o nosso que é bom, não é? Não, Ao contrário do que muita o gente nosso pensa, não é bom de certeza não é? absoluta, porque há sempre vinhos melhores que os nossos, não é? Depende do consumidor, principalmente, ou da maneira como nós vemos os vinhos. Mas é um bocadinho isso, as pessoas devem ter este lado de conhecimento, de buscar fonte de inspiração, até muitas vezes, porque este usa a casta tal, o outro usa a casta não sei quanto, e a gente perceber porquê. Aproveitar porque é que uma fazem os ideia vinhos, e até tentar melhorá-la E andar a e fazer fazer. à frente. E daí vinha o início da conversa em que nós estávamos a dizer que eu não me intitulo enólogo, mas exatamente um bocadinho por causa disto. Porque em minha casa os lotes são feitos em prova cega, com um painel de 6 pessoas, e são 6 pessoas que eu trabalho com elas há muitos anos. Uma ou outra vai mudando, porque a vida é assim mesmo, mas há um núcleo. Exatamente para isso, para eu trazer inputs de fora. Nós temos Para ter uma enol perspectiva mais consultor. global, não é? Nós temos um enol consultor que é um alumni alumni, desculpem, um alumni da UTAD, que é o Paulo Roão. É o nosso O nosso primeiro Foi o convidado, primeiro convidado deste desta série. programa, desta série, é. portanto, um abraço ao Paulo. É nosso consultor hoje em dia. E depois dos meus estudos de França, tenho 2 amigos meus que são pessoas influentes na região que vêm provar os vinhos connosco. E depois tenho eu próprio e a nossa diretora de produção, portanto, talvez somos já... Um painel amplo. É um painel amplo com uma vantagem. É que no final... Nem sempre deve ser fácil um É consenso. muito fácil. É? É porque eu é que decido. É muito fácil. Sim, é a palavra final, mas Claro. o consenso entre as pessoas. Não, mas não há preciso consenso, cada um fala o que tem a dizer e eu decido. Tira a ideia e faz. Que é vantagem disto tudo, é a gente poder aprender com todos e depois no final poder ter que tomar uma decisão, porque no final
alguém terá que tomar uma decisão. Claro, alguém tem que ter a última palavra. Uma decisão não é? que hoje em dia é muito fácil, porque eu acho que em 25 anos de engarrafamento, no caso já 30, ou 29, raramente tive que dizer pá, não Não é isto, vamos procurar outra coisa. Mas raramente mesmo. As pessoas estão muito preparadas, estão muito treinadas, conhecem muito bem os nossos vinhos, estão connosco há muito tempo e, portanto, a coisa, se eu não estivesse, eu ficaria descansado. Aquela coisa do se eu O futuro morrer, estava garantido. se eu morrer, eu ficaria descansado com essas pessoas poderem tomar uma decisão por mim. E se tivéssemos agora que escolheram então uma música, já que o nosso Já programa agora? também fala um bocadinho de música, Vamos lá, música. para acompanhar estes 30 anos, e tivéssemos de fazer um filme ou um documentário dos Eu 30 vou-me anos. repetir em relação às músicas, porque como te falei naquele podcast que eu acho que eu escolheria uma música, essencialmente não uma música, mas escolheria um intérprete, mais porque todas as músicas desse intérprete são absolutamente extraordinárias, e porque acho que é um bocadinho como um paradigma de Portugal. A pouca imagem que Portugal tem, tendo gente fabulosa. Se todos nós tivéssemos a capacidade de promover um país, como tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e tudo o que está ligado à volta do Cristiano Ronaldo em Portugal, e, portanto, a força que ele dá, mas nós temos vários Ronaldos noutras áreas, que não ligamos nenhuma. Na gastronomia, não nos ligamos vinhos. nenhuma. E por isso, na altura, eu escolhi essa pessoa como um exemplo da música, de alguém que é considerado uma pessoa de um nível estratosférico e que em Portugal é banalizada, foi enxovalhada, que é a Maria João Pires. Muito bem. Está agora doente, não é? Que agora está doente, é verdade. Infelizmente, as melhoras problema, para ela. Não é? Exatamente, é um problema. E, portanto, tudo o que seja tocado pela Maria João é uma música que posso dizer que seria uma música... Uma boa escolha, porque ela a tocar piano é ímpar no mundo e ela poderia ser mais um embaixador de Portugal em levar o nosso país a poderem as pessoas estarem confortáveis a comprar uma camisa portuguesa, uns sapatos portugueses, um vinho português e darem-lhe o valor que me dão em França, que me dão em Itália, não é? E eu acho que poderíamos ter várias Louis Vuitton por o mundo fora de coisas portuguesas e não temos, e isso prejudica-nos imenso no nosso produto interno bruto. Por sermos pequenos, pensamos que somos pequenos, exatamente. mas não é? Não é verdade, porque a Suíça é complexo muito mais pequeno que nós. Claro. E são um país com um valor absolutamente Muito extraordinário. acima de nós. Há até uma piada suíça que eles dizem: nós não vendemos nada a menos de 5 euros o quilo. E é verdade, por isso é que eles não fazem carros. Um carro custa menos de 5 euros o quilo. E por isso eles não fazem carros. Mas um canivete suíço custa mais de 5 euros o quilo. E portanto, está certo. Está a ver? É uma perspectiva muito interessante, não é? Exatamente. É uma perspectiva muito interessante. Olha, pronto, Eu acho que qualquer música da Maria João, mas seguramente um Bach, uma coisa assim. Chopin, um Chopin. noturnos. Sim, mas eu Sim, ia esse é uma mais coisa conhecido, claro. Mas Muito até bem. vos posso dar depois o nome da música, Claro da que sim. música, se quiserem. Muito que é uma bem. música que eu uso todos os dias. Muito Resta-nos obrigado. agradecer a sua Sim, presença. pronto, muito Obrigado obrigado. pela presença neste nosso espaço do UVA e vamos continuar. E espero ver-vos num stand. Claro que sim. Vamos provar os vários vinhos. Tem lá coisas, enfim, um pouco mais diferentes destas, Mas certamente boas. Ah, É ver por esta. Veremos. Claro que sim. Obrigado. Muito obrigado, até breve. Obrigado, boa Foi um tarde. prazer estar convosco. Obrigado. Vamos então continuar aqui pelo UVA ainda, é uma tarde bem passada hoje, aqui em Amarante, com bastante calor e também com um novo convidado, Francisco Paulo Quinta da Sousa. Vamos então conhecer. Vamos conhecer um bocadinho então da Quinta e também deste espumante que estamos aqui a provar, que de facto é delicioso, este para reserva. Fala-nos um bocadinho deste espumante. Como é que decidiram criar um espumante nos vinhos verdes? Bem, então vou começar pelo princípio, que é a Quinta das Sousa, é uma quinta de agroturismo e enoturismo, onde a componente agroturismo faz hospedagem, alojamento e ao mesmo tempo faz uso de algumas, ou prática de algumas atividades agrícolas que se possam desenvolver na quinta. Entretanto surge o enoturismo porque passamos a transformar a uva que tínhamos em produção
pela construção de uma adega de raiz, de seguida construímos ou ampliamos a adega para uma cave para espumantes e chegamos agora então ao espumante. Estamos a degustar, digamos assim, um espumante que tem 26 meses de cave, que é proveniente apenas de uma só casta, que é a casta Arinto, uma casta da sub-região de Basto. Esta casta tem características que confere, digamos, aos espumantes, em meu entender, aquilo que um espumante requer enquanto produto acabado, mas que... E estando a falar para os nossos ouvintes, peço desculpa, o que é que se pretende de um espumante acabado? Um espumante acabado que seja acabado no sentido do tempo, que seja versátil, que seja gastronómico, se possível, porque até ele, por natureza, é quase sempre gastronómico. A ideia de que ele é gastronómico já está na cabeça das pessoas. E eu acho que este dilema deveria ser um pouco desfeito no Sim, sentido... devíamos desfazer o mito que o espumante é só para festas, não é? Isso Um bocadinho mesmo, por aí. Eu tenho o exemplo de ter oferecido uma garrafa de espumante há 3, 4 meses atrás e encontrei-me com quem tinha feito essa oferta e perguntar-lhe, e então o espumante é bom, não é? E ele disse-me que ainda não tinha provado, porque ainda não houve motivo. Aguardar para o Natal. E eu achei e acho que há sempre um motivo para abrir uma garrafa de espumante. Nem que não seja um bom prato. Exatamente. Mas este espumante é um espumante que é feito em cabo, é feito e é submetido à Comissão de Viticultura da região dos Verdes. É um espumante de qualidade de vinho verde. Não é um espumante de vinho verde, é um espumante de qualidade de vinho verde, que são coisas ligeiramente diferentes. Um DOC, método clássico, passa por pupitres de madeira, faz remoagem. Então é com levedura seca e não com encapsulado? Não, é encapsulado. A questão de fazer ou não remoagem tem a ver com o acabamento para o degorgement. O degorgement, não é? Quer dizer, ajuda à limpeza, digamos, para o degorgement e provavelmente faz alguma contribuição para o produto em si. Mas de facto são leveduras encapsuladas. Ainda não tive tempo de fazer a experiência ao contrário, de leveduras livres. Irei fazer, com certeza, mas de momento é isso que eu estou a fazer. Este espumante, por acaso, o ano passado teve um prémio mérito no UVA, que não era sob a forma de super reserva, mas sob a forma de reserva. Por causa do Este tempo. ano não sei o que é que vai acontecer, mas a verdade é que em matéria de acabamento, o painel de provadores da Comissão, que é quem vai aferir e atestar e permitir que no rótulo conste ou não conste o selo, as coisas, não é? O selo e não só. Teve a atribuição de um designativo de qualidade único nos espumantes de vinho verde, que é um cometa selecionado. Exatamente. Isso diz o Por acaso acho que é a primeira vez que vejo esta designação espumante de qualidade de vinho verde. Exatamente. Teve uma boa pontuação, enquanto o vinho base tinha uma pontuação inferior, e passou a uma pontuação superior. O facto de aprovar o vinho base nem sempre é uma boa ideia, na minha opinião. Não, tanto é que foi alterado, não é? Quer dizer, porque é um produto que vai sofrer uma alteração drástica. Foi alterado este ano em curso, mas para estes vinhos que já estavam em cabo, em pré-aprovação. Exatamente, tiveram que passar por esses dois cribos, o cribo do vinho base e o cribo final do produto final. Muito bem. E o espumante tem alguma aceitação no mercado externo? Ou as pessoas ainda olham para o espumante como um subproduto lá fora também? Não, eu tenho, como disse, um enoturismo e também tenho um turismo que tem uma ocupação mais ou menos 60% de turistas estrangeiros. Também tenho algumas parcerias com operadores, principalmente da zona do Porto, que me fazem provas e experiências vínicas com turistas. E aquilo que eu sinto é que somos nós, é que temos que dizer que não somos nada diferentes de Bordeaux enquanto matéria de champanhe. Nós não somos champanhe porque ninguém nos deixa ser champanhe. O que nós somos espumantes. E ainda bem que também somos espumantes, mas a verdade é que fazemos, usando até o método francês, não é? Que é o método clássico. E já tive franceses que gostaram imenso do espumante, gostaram imenso do vinho enquanto vinho Arinto, e o facto de eles me terem dado também esta pista de que o Arinto
seria, enquanto vinho base, o mais interessante para eu poder fazer um Por espumante. causa da acidez. Exatamente. E foi isso que também me levou um bocadinho à produção de espumantes, para além do gozo pessoal que eu tenho em produzir um espumante. Em produzir e beber, não é? E a beber, sem dúvida, é verdade, é verdade. E em relação à uva, o que é que traz a casa aqui à uva? Aqui eu trago, este ano, em relação ao ano passado, mantenho uma série de referências, mas trago 3 referências diferentes. 2 que são dentro de um espumante da casta Padeiro de Basto, que pertence à sub-região de Basto. Ele é Basto, não aparece no rótulo de Basto, mas é o Padeiro que é de Basto. Fiz, de facto, um espumante seco, um espumante meio seco, peço desculpa, à volta de 33 gramas de açúcar, não é? E fiz um espumante bruto com 2, 3 gramas de açúcar de rosé Padeiro. Depois passei a ter este produto, que é um super reserva, da Castarinto, e mantenho o bruto 9 meses da Castarinto, o bruto reserva a 14 meses da Castarinto. E qual é o feedback das pessoas que visitam aqui o Uva e propriamente o vosso stand, por assim dizer? Olha, tem acontecido coisas muito interessantes, às vezes não é de uma forma muito direta ao vinho, é mais direta à quinta. Okay. Isto é, a quinta é um pouquinho sui generis, é um pouquinho diferente, é uma quinta que tem 2 alojamentos em Casa Moinho, tem uma pequena praia privativa, tem um bosque muito diversificado, e depois tem a adega de uma dimensão completamente reduzida comparativamente com adegas de outras casas, e é este gozo que eu sinto que cada experiência de enoturismo acontece na quinta, é de poder passar na máquina rotuladora e rotular um espumante, passar na máquina do capsulão e meter uma cápsula. É estas coisas que fazem um pouquinho também a diferença. Ir às placas, aos pupitres de madeira e fazer a simulação de uma remoagem. Okay? É isso a mais-valia da quinta, não é? Eu acho que é isso a mais-valia traz a quem a visita e depois finalizar com este produto. Com este produto, com as outras referências. Há também um produto que é sempre muito atrativo, não foi o que veio para aqui, que é o vinho rosé, o vinho, enquanto vinho. As pessoas já há 2 anos que procuraram vinho rosé, compraram vinho rosé, deslocaram-se à quinta para comprar o vinho rosé. O ano passado chegaram para fazer o mesmo, mas eu tinha trocado o rosé pelo espumante, porque eu apenas transformo o que produzo e não compro uvas. E nessa altura ficaram um pouquinho tristes, e este ano já trago a surpresa que também já tenho rosé vinho, e as coisas vão funcionar como tem sido o hábito. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui obrigado e boa tarde. Francisco Paulo Oliveira, da Quinta da Sousa, obrigado e sucesso. Obrigado, eu. Obrigado, até à próxima. Então vamos começar no fundo vamos terminar o nosso programa aqui no Uva, em Amarante. Hoje estivemos então aqui no universo do vinho verde de Amarante, estivemos aqui a passar uma tarde bastante diferente daquilo que é o normal do nosso programa, mas também a dar a conhecer coisas novas. Quem atravessa o Marão encontra estas coisas interessantes que existem aqui no lado de Amarante. E agora vamos à Quinta da Lixa, que também é já um nome já bastante conhecido. Se tornou icónico, não é? Temos então o Paulo Amorim, obrigado então por estar aqui connosco. Vamos lá então a este último segmento. Vamos então arrancar, vamos falar um bocadinho da casa, vamos falar um bocadinho como é que surge o nome o Tal da Lixa, que é uma coisa que os nossos ouvintes certamente se perguntam em casa, e eu já perguntei isso mesmo a passar por o cartaz, o Tal da Lixa. Onde é que vem este nome? Muito bem, o Tal da Lixa não é uma criança, é um nome já com uns anos de existência. No entanto, não esteve na fundação da Quinta da Lixa, que já ocorreu há 39 anos. A Quinta da Lixa é uma empresa que tem 39 anos, é uma empresa familiar. Uma empresa jovem. ainda com os seus... Portanto, 2 dos 3 fundadores ainda estão muito presentes na gestão da empresa e portanto, da sub-região de Sousa, da região dos vinhos verdes. Que foi evoluindo, foi crescendo, foi se espalhando pelo mundo fora. Hoje estamos em praticamente 40 países
em todo o mundo, diria. Com o decorrer do tempo as coisas foram naturalmente evoluindo, os vinhos verdes tiveram uma evolução muito grande nos últimos anos, diria que principalmente nesses últimos 25 anos os vinhos verdes inverteu-se completamente no sentido positivo. Eu costumo dizer que os vinhos verdes se tornavam vinhos para serem bebidos por pessoas normais. Antigamente Vinhos do mundo, não é? eram só bebidos por homens de barba rija, não é? Porque o vinho verde há 40 mais os anos... tintos, mais os verdes tintos que propriamente o Jurém. Portanto, nós estamos Ainda a hoje falar... o verde tinto é um vinho que não é para qualquer apreciador. Sim, mas Sim, mas já é muito mais suave, qualquer, com certeza. muito mais bebível, mais gastronómico. Precisamente, já com um perfil diferente, mais agradável. O tal da lixa, olha, surgiu numa noite mal dormida. Foi mesmo assim que ele nasceu, que foi um dos fundadores da Quinta da Lixa, o Sr. Oscar Meireles, que, portanto, o vinho verde, o nosso vinho verde era muito vendido no Porto, em alguns restaurantes, na altura chamavam as tasquinhas, não é, no Porto. Vendíamos o vinho a granel para o Porto. E o vinho era conhecido pelo vinho da lixa, portanto era um vinho da lixa, e em determinada altura, portanto, a criança quando nasce, naturalmente, Alguém tem que a batizar. mais tarde ou mais cedo, às vezes já adulta, não é? Mas tem que ser batizada. E foi assim que surgiu, como, portanto, não premeditado, e assim é que as coisas são engraçadas. E tem o seu valor, que surgiu precisamente um dos fundadores que resolveu batizar o tal vinho da lixa que se ia bebendo nos tasquinhos do Porto e pelo país fora, mas mais concretamente no Porto, e dizer-lhe, isto vai ser o tal da lixa. E assim ficou. E assim ficou o nome. Diga-me uma coisa, eu tenho um número na cabeça, não sei se será verdade ou não, 6 milhões de garrafas. Sim, mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Não muito. Mas estamos a falar só de uma referência ou de todas as referências nós da casa? estamos a falar na ordem dos 7 milhões de garrafas, todas as nossas referências da Quinta da Lixa. Naturalmente que o tal da lixa tem uma representação muito grande nas nossas vendas. E o mercado como o russo, vocês sentiram agora a diferença nas exportações para a Rússia, devido a esta situação toda? Nós na Rússia temos uma cota de mercado considerável e mantemos, digamos que essa cota com tranquilidade, portanto a nossa empresa não sentiu as sanções que foram aplicadas e todos os constrangimentos que estão impostas por todo o mundo, portanto nós felizmente não o sentimos. No entanto, como eu disse inicialmente, nós estamos em 40 países e portanto temos o mercado divide-se em vários, o mercado muito diversificado, que é uma das estratégias também da nossa empresa, quer a nível internacional, quer também nos mercados nacionais, tentar diversificar precisamente para diluir o risco do negócio. Dependente de situações como esta, não é? E com tantos mercados, qual seria aquele que é o mais exótico? Onde um português vai passar férias e vai lá ver o tal da lixa? Diria que nas Maldivas, por exemplo, não é? É um sítio para férias. É possível, não é? E tenho a certeza que um tal da lixa lá, num destino desses, de certeza absoluta que se saberá bem e será uma companhia agradável num local desses. O tal da lixa, não sei se a nível de produção e vinificação tem o mesmo sentido que outros produtos da mesma gama, que é cada país tem o seu tipo do tal da lixa. Ou se é sempre o mesmo igual aqui, igual nas Maldivas, igual nos Estados Unidos, porque há vinhos de outras casas que nos Estados Unidos têm mais açúcar, na Suécia tem menos, tem toda uma série de variantes, não é? Nós, o tal da lixa, é essencialmente para o mercado nacional. Ok. O nosso grande foco de vendas dessa referência é no mercado nacional. O mercado internacional temos outro tipo de vinhos e tocou aí num ponto que é muito importante. Nós temos que produzir o vinho, não é que nós gostamos, é o que os clientes gostam e o que o mercado procura. E nesse sentido, os vinhos para exportação são uns vinhos normalmente
um bocadinho diferentes dos vinhos para o mercado nacional. Não é que sejam melhores ou piores, é um perfil. É um perfil que eles optam e é isso que temos que diferente, fazer, não é? precisamente. Portanto, nós no mercado internacional, por norma, o que é procurado é um vinho com um teor de açúcar ligeiramente acima do que é aqui vendido no mercado nacional. E qual é a reação de alguém, não sei, que visita a quinta, um japonês ou um canadiano, quando bebe um vinho verde? Olha, aí é que está, eu sou suspeito para falar, naturalmente, que ainda por mais na altura de São João nós puxamos a brasa para a nossa sardinha, não é? Está na altura delas. mas falando com muito rigor e muito objetivamente, eu acho que efetivamente, e acredito, que o vinho verde ainda tem um percurso muito grande pela frente, um percurso caminho para incremento, para mesmo a nível de qualidade, a nível de representação no mundo. Isto porquê? Porque, sem dúvida nenhuma, que não desconsiderando, até porque muitos outros vinhos, como por exemplo a região do Douro, andou sempre à frente do vinho verde, fez o seu caminho antes do vinho verde, mas não há dúvida nenhuma que nos últimos anos a região que mais evoluiu, os vinhos que mais evoluíram no sentido de qualidade, foram sem dúvida nenhuma os vinhos verdes. E a propósito da reação das pessoas, hoje mesmo no mercado nacional, mas principalmente os estrangeiros, que nunca beberam vinho verde, ficam na generalidade surpreendidos pela positiva. Nós vemos a reação das pessoas, o primeiro impacto, que é esse que muitas vezes é o mais importante, não é? Que as pessoas não estão à espera de um vinho tão agradável, tão fresco, tão aromático, tão frutado, e portanto todas essas características, naturalmente, para uma pessoa que está a provar pela primeira vez, que não é um especialista, ajudam a ficarem, portanto, faz deste perfil, tipo de deste perfil de vinho, um vinho com um teor alcoólico mais baixo do que a generalidade dos vinhos. Estas características que eu citei ajudam-nos muito, e eu acho que tenho dito isso muitas vezes, embora não seja tecnicamente tanto uma pessoa habilitada para falar de vinhos, mas tenho, e por isso sinto-me à vontade para dizer algumas asneiras sobre vinhos, não é? Eu sou daqueles que digo que o melhor vinho é aquele que nos sabe melhor. E é um facto. O melhor vinho é aquele que se vende, não é o que está na prateleira. Portanto, e eu continuo a insistir, e nós seguimos muito essa linha, que é a melhor publicidade que nós podemos fazer ao vinho verde, principalmente quando ele tem qualidade, que é o caso dos nossos vinhos da Quinta da Lixa, é dar a provar. Acho que é a melhor forma de nós conseguirmos chegar aos mercados, pela razão, precisamente, indo de encontro à pergunta que me fez, que as pessoas, quando provam, ficam agradados. Eu diria que um vinho verde de qualidade pode não ser o preferido de quem está a provar, mas não tenho dúvidas nenhumas que a pessoa não vai dizer que não gosta. Portanto, será sempre alguma coisa que chama a atenção e que optam por esse tipo de vinho, não é? Sim, tanto estas características que o vinho tem de frescura, o facto de ter uns aromas muito fortes, portanto isso naturalmente para quem está a provar o vinho é agradável. E a nível de projetos da Quinta da Lixa, o que é que prevê para o futuro? Qual é a ambição da Quinta da Lixa? A Quinta da Lixa, eu diria, portanto, eu sou responsável pela área financeira da Quinta da Lixa. Que é sempre a área que nos inibe de fazer muitas coisas. E eu diria que agora estamos na altura de ter calma. Mas nas épocas de crise é que se mas isso não é investir, possível. Isso não é possível primeiro pelo ADN dos sócios da Quinta da Lixa, o ADN da empresa, nós não conseguimos. Nós definimos estrategicamente muitas das vezes portanto que não, este ano vamos ter calma, este ano não vamos fazer investimentos, mas depois não é possível, porque a paixão é tão grande portanto, pelos vinhos, pela empresa, que isso faz com que, surgindo o negócio, acabamos sempre por o fazer. Tem sido isto, digamos, a tónica destes últimos anos, diria destes 40 anos de existência da empresa,
muito recentemente agora, que fez no mês passado de maio 10 anos, um projeto emblemático que o tratámos com muito carinho, que é o Hotel Monverde. Foi o primeiro hotel vínico na região dos Vinhos Verdes. É um hotel, portanto a empresa, que é a Quinta da Lixa Turismo, é participada a 100% pela Quinta da Lixa Vinhos Agrícola, portanto é um filho da empresa mãe, e por isso... E que tipo de experiências é que estão ligadas ao vinho nesse hotel? Temos experiências várias, portanto a sinergia que nós conseguimos com as duas empresas acaba por ser extremamente importante. As duas empresas complementam-se. Nós decidimos que o enoturismo seria todo tratado pelos profissionais que temos a trabalhar no hotel. O hotel está inserido numa vinha com 30 hectares, em que temos as experiências de praticamente todas as castas que depois transformamos em vinho, estão lá nessa propriedade. Portanto, o que para os clientes, para os turistas é extremamente agradável, portanto, conhecerem a história e viverem ali na primeira pessoa as histórias do vinho, e portanto isso proporciona-nos fazer com que os clientes passem por experiências diversas. E quando são experiências diversas é desde a parte da agricultura, da vitivinicultura. Portanto, os clientes podem, se for nessa altura, participar na vindima, podem participar na poda, podem acompanhar todo o processo, todo o processo produtivo, se for na altura das vindimas, portanto, de acompanhar o processo da uva do campo até à vinificação. Pronto, além disso, depois há aquelas iniciativas, desde os cursos do enólogo por um dia, que as pessoas acabam por fazer o seu próprio vinho, o seu próprio lote, escolher o seu próprio rótulo, portanto, engarrafar o seu próprio vinho. Portanto, e depois, naturalmente, temos uma série de provas técnicas, técnicas não para especialistas, para principiantes ou para pessoas com mais evolução, com mais conhecimentos. Entusiastas do vinho. E naturalmente as visitas quer à adega de vinificação, quer à parte da vinha, portanto das quintas que temos. Muito bem, resta-nos brindar com o tal da lixa, desejar boa sorte à lixa e aos seus projetos futuros. Muito bem. E ao uva também. Muito obrigado. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Paulo Amorim, então, da Quinta da Lixa, o tal da Lixa, para terminar da melhor forma esta nossa presença aqui no UVA, o universo do vinho verde de Amarante, deste ano de 2025. Portanto, quem não foi, fica aqui um aperitivo para que vão no próximo ano. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.